Bom, falando sobre a segunda parte da aula de endometriose, a gente vai falar sobre a relação do hiperestrogenismo e endometriose. É lógico que existe uma produção de estrogênios local no endométrio eutópico e também no foco endometriótico. Existem mudanças epigenéticas, isso a gente está falando sobre a fisiologia da endometriose, né? Existem mudanças epigenéticas, aumento da inflamação, redução da apoptose e presença da resistência à progesterona, como eu já tinha falado anteriormente, e capacidade de invadir tecidos, tá? Alguns pontos-chave sobre a fisiopatologia. A menstruação ovulatória está ligada ao desenvolvimento da endometriose, pelo menos nos estágios iniciais. A endometriose é resistente aos efeitos da progesterona porque há uma deficiência de receptor da progesterona nesse tecido, levando a defeitos de diferenciação tanto no endométrio quanto endometriose. A célula estromal endometriótica é epigeneticamente anormal e demonstra fenótipos parciais de teca-granulosa ovariana células, ou seja, na biossíntese de estradiol e na presença de macrófagos. O estradiol, agindo principalmente pelo receptor estrogênio beta, é um regulador mestre de todos os principais processos patológicos da endometriose e aumenta a sobrevivência da lesão e inflamação, levando à dor, tá? Então, resistência à progesterona, estrogênio, ativação da inflamação mediada pelo receptor beta, defeitos epigenéticos disseminados, células progenitoras inflamatórias, cavidade intracavitária, endométrio e tecido endometriose extrauterino são afetados justamente por conta desses pontos que eu acabei de mencionar, tá? Cada um desses hormônios regula expressões de milhares de genes, como o estrogênio e a progesterona são os principais reguladores do tecido endometrial. Ambos os tecidos endometriais, tanto tópico quanto ectópico, contêm receptores de progesterona e de estrogênio. Logicamente, como a gente está falando de uma patologia de dominância estrogênica, a gente está falando de uma menor receptividade dos receptores de progesterona e uma maior ativação de receptores, principalmente receptores beta estrogênicos, tá? Isso vai determinar modificações endometriais características do ciclo menstrual, por meio da ligação e da interação dos seus receptores, dos seus respectivos receptores. O receptor de estradiol, tanto o receptor alfa quanto o beta, tá? Possui estruturas e funcionalidades diferentes. Vão desempenhar papel importante na sobrevivência do tecido endométrico. O receptor beta aparece em maior quantidade nos tecidos endometrióticos quando comparado aos tecidos tópicos. O receptor beta também está ligado a altos níveis da COX-2 e a síntese de prostaglandinas na endometriose que causam dor pélvica crônica. Falando agora sobre os receptores de progesterona, tanto o receptor A quanto o receptor B, as isoformas são transcritas a partir do mesmo gene, mas possuem diferentes promotores, os quais conferem atividades distintas de transcrição. O número e funcionalidade dos receptores de progesterona são baixos nos tecidos endometrióticos, indicando a baixa resposta à progesterona. O receptor beta, ou receptor B, parece ser um potente ativador de genes alvos da progesterona. Já o receptor A parece atuar como um repressor dominante do receptor B, além de diminuir a resposta de outros hormônios esteroidais, como os andrógenos e os estrogênios. Os níveis mais baixos de receptores progestagênicos, principalmente de receptor B no tecido endometriótico, podem ser responsáveis pelo defeito celular estromal que provoca resistência à progesterona na endometriose, tá? Fatores que levam à resistência à progesterona, progestina. Tratamento da resistência, o que a gente vai fazer? O que acontece? Existe um defeito congênito, tá? Um polimorfismo, tá? Que leva a uma insuficiência da transcrição, tradução e atividade biológica do receptor de progesterona beta, tá? Existe uma influência epigenética de meio inflamatório, isso faz com que leve a uma inibição da síntese do receptor B de progesterona, com resistência tanto à progesterona quanto a progestinas, tá? Características do endométrio da mulher com endometriose. A produção de prostaglandina E2 é baixa e não há aromatase, tá? A produção de prostaglandina
é 2, é maior. Isso quando a gente fala em um endométrio sem doença. Agora, quando a gente fala em um endométrio com endometriose, a produção da prostaglandina é 2, é maior, tá? Quais são os principais marcadores endometriais na mulher com endometriose? Aumento da expressão da aromatase P450, diminuição da expressão do OXA10, como a gente já havia dito anteriormente, aumento da expressão da COX-2, diminuição da expressão das integrinas, maior ativação do NF-kappa-beta, diminuição dos receptores B e aumento da expressão do VEGF. Efeitos diferenciais da menstruação no risco de endometriose. Existem alterações epigenéticas vasculares, com separação mais profunda entre camadas e maior risco de fenótipo de endometriose, tá? Os genes mais importantes, isso aí não tem muita importância para que vocês saibam, mas só para a gente comentar um pouco, tá? Os genes mais importantes relacionados à endometriose e seus alvos. Quando a gente fala sobre o WNT4, a gente está falando sobre células endometriais na cavidade peritoneal, tá? Quando a gente fala sobre CDK2N2B, AS1, a gente fala sobre diminuição da apoptose, tá? Quando a gente fala sobre o gene VSGT, a gente fala sobre a adesão ao peritoneio por um upregulation de moléculas de adesão. Tá? Esses são alguns genes importantes na endometriose, como por exemplo também o IL-1A, que está relacionado à dor pélvica e à dor crônica também. Tá? Basicamente, existe resumindo a patogênese da endometriose, seria genética, epigenética, teorias e demais fatores. Então, a gente já falou sobre genética, sobre epigenética, a gente já falou sobre menstruação retrógrada, transformação metaplásica, anomalias na parte milleriana, tá? A gente falou sobre células, stem cells endometriais, a gente falou sobre estresse oxidativo, ambiente, desregulação imunológica, inflamação e principalmente o papel do estradiol a nível do endométrio. Quando a gente fala sobre menstruação retrógrada e etiologia e patogênese da endometriose, o debris, basicamente, contendo esse tecido endometrial, eles vão para a cavidade peritoneal, né? Por conta da alteração de adesinas, esse estado hiperestrogênico, esse ambiente inflamatório hiperestrogênico, vai facilitar a adesão a nível da superfície peritoneal, tá? Ao mesmo tempo, vai ocorrer uma angiogênese, uma proliferação do tecido endometrial com ativação imune, principalmente de linfócitos T e evasão de resposta imune por conta de uma desregulação da resposta imune, tá? Também existe a hipótese de que as células-tronco progenitoras endometriais podem desempenhar um papel no início precoce da endometriose. Tá? O endométrio neonatal, tá? Ele pode ser desitualizado, ele pode sofrer uma descamação do endométrio. A fixação endometrial ao mesotélio ocorre em 1 hora. A implantação ocorre em 18 horas, com as células endometriais se tornando contígua com o mesotélio antes do início da quiescência. Em uma microscopia eletrônica de varredura e corte histológico de um implante endometriótico peritoneal mostra uma lesão polipoide que se estende através do mesotélio em uma jovem após uma década de quietude. Então, novamente, falando sobre processos fisiológicos desregulados na lesão endometriótica, a gente vai ter apoptose e sobrevivência das células com proliferação, tá? E diminuição da autofagia também. A gente vai ter uma desregulação da imunidade com inflamação, eh, secreção de interleucina 6, 8, TNF-alfa,
a gente vai ter estresse oxidativo, a gente vai ter uma predominância estrogênica, angiogênese e adesão celular, com adesão, com a invasão celular também a nível do peritônio, tá? Do endométrio, perdão. A desregulação da imunidade peritoneal inata e adaptativa cria um ambiente propício ao início e progressão da endometriose. Tá? Então, quando a gente tem uma desregulação imune, o que acontece? Os números elevados em lesões endometrióticas diminui a fagocitose, aumenta as citocinas inflamatórias. Tá? Isso implica na endometriose uma menor capacidade de eliminar o tecido endometrial, promove mais ativação imunológica e inflamação, com crescimento da lesão e vascularização. Tá? A nível das células NK é justamente prejudicado por esse ambiente imune aberrante, tá? Com presença de interleucina 6, certo? Isso faz com que, a nível da endometriose, tenha uma capacidade citotóxica de reduzida e uma sobrevivência da lesão. As células T vai ter uma secreção aumentada de interleucina 17, tá? Com a imunidade mediada por células suprimidas. Vai estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias e fatores pró-angiogênicos com progressão da endometriose. Os macrófagos CD68 são abundantes em lesões humanas experimentais na endometriose, tá? A maioria dos macrófagos dentro de lesões humanas expressam marcadores de ativação alternativa, como o receptor scavenger CD63, hemoglobina e aptoglobina. O recrutamento de macrófagos e seu fenótipo de polarização dentro da lesão endometriótica demonstraram facilitar o desenvolvimento e a manutenção da endometriose. Então, juntamente, os macrófagos, a gente tem que lembrar que são células imunes importantes que podem produzir citocinas, tanto inflamatórias quanto anti-inflamatórias. Durante a endometriose ocorre um recrutamento de macrófagos com infiltração de fibras nervosas. Isso faz com que sejam as principais características do ambiente imunológico aberrante que favorece a patogênese de endometriose. O fenótipo M1 dos macrófagos tem a capacidade de secretar múltiplas citocinas inflamatórias, enquanto o macrófago M2 possui uma propriedade oposta que pode mediar o processo de imunossupressão e neuroangiogênese. Isso foi só uma pincelada na parte da fisiopatogênese. A gente depois vai continuar com a parte 3 da endometriose.